Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amadinhos, amadinhas, queridos companheiros de jornada desta tarefa de lermos o livro Uma Vida com Propósitos, escrito por Rick Warren, e que está mudando muitas vidas, muitos entendimentos, quebrando barreiras, quebrando convicções erradas, e isso vai nos fazer crescer em maturidade. Por isso, me alegro em tê-lo aqui conosco nesse tempo, e vou orar por isso. Pai, em nome de Jesus, eu oro porque eu sei que o Senhor está cuidando de cada detalhe e nós precisamos realmente que o Senhor nos ajude a perseverar nessa batalha que não é fácil. Não é fácil mantermos essa consciência de constância, mas nós te pedimos, nos ajuda para que a gente possa chegar lá, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, ontem a gente... Lá no dia 26, no 26º dia, a gente começou a lidar com as coisas da tentação. Aprendemos, inclusive, a crescer por meio da tentação, a substituir os momentos de tentação por coisas boas. Agora, nós vamos no dia 27 para o capítulo que vai falar sobre derrotando a tentação. O autor fala que em 2 Timóteo 2:22, diz assim: fuja dos pensamentos impuros da mocidade, aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. 2 Timóteo 2:22. E ainda o autor coloca aqui um lindo versículo de 1 Coríntios 10:13. Vou lê-lo agora. Lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. O começo do capítulo tem uma frase pequena, mas impactante. Sempre há uma saída. Sempre há um jeito, né? Sempre há uma saída. A tentação às vezes pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás, uma mentira do diabo, né? Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Repito, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Muito bem, qual é o primeiro fundamento, pastor Ademir? Está escrito aqui, redirecione sua atenção para outra coisa. Redirecione sua atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia, você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo, como está lá em Tiago 4:7, mas isso é muito diferente, como explicarei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta a nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, acaba implantando-o ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal da sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. Redirecionar sua atenção para outra coisa.
A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Por isso Jó declara no capítulo 31, versículo 1: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. E Davi orou no Salmo 119, 37. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isso. É o poder da sugestão. Movemos-nos naturalmente para onde dirigimos a nossa atenção. Movemos-nos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela vai se apoderar de você. É por isso que ficar repetindo, preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. As dietas, em geral, não são eficazes porque o mantém pensando em comida o tempo todo. E é a garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo: não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso, ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo. A tentação começa capturando sua atenção. Repito, a tentação começa capturando sua atenção. E o que prende a atenção desperta emoções, claro. O que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso o envolverá em sua tarefa. Ignorar tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela. Apenas desligue. Às vezes isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se, desligue o televisor. Afaste-se do grupo que está focando. Saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. Repito, você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Está lá em Romanos 12, 21. Você vence o mal com o bem. Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada, como está em Hebreus 3, 1. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo e encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, como está em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, puro, agradável e decente. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia, em Provérbios 4:23, Salomão, tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos.
Tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo. Escolha cuidadosamente em que pensar. Siga o exemplo de Paulo, de 2 Coríntios 10:5. Mantemos cativo todo o pensamento e, dominando-o, fazemos com que ele obedeça a Cristo. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode estabelecer a sua forma de pensar. E assim, terminamos essa parte do livro que fala do primeiro fundamento bíblico para derrotar a tentação, que é redirecionar a nossa atenção para outra coisa. Agora vamos ao segundo fundamento bíblico para nós vencermos a tentação. Revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Repito, revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar a todo mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 e 10. Deixe-me ser claro. Se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, contra um vício ou uma tentação constante e está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso, culpa, intenção, fracasso, culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. É impossível. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize por seus atos. O plano de Deus para seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados que não dão trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? A solução de Deus é simples. Não a reprima, apenas a confesse. Não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos. Então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja de Saddleback, da qual o autor Rick Warren é o pastor, temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis por meio do programa que desenvolvemos chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseada nas bem-aventuranças de Jesus e construída em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 pessoas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo-o enfaticamente à sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que por isso deve mantê-lo em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Lá em 1 Coríntios 10:13, a gente leu: todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho.
Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-lo sozinho, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade, infelizmente, não são suficientes. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornaram-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim, dizendo, nunca contei isso a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta, e pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer, quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema em sua vida? Uau! O que você finge não ser um problema em sua vida? De que assunto você tem medo de falar? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esses problemas sozinhos. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outra pessoa, mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. Mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. A Bíblia diz, Deus se opõe aos orgulhosos. Está lá em Tiago 4, 6, 7. Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhe-se diante de Deus. E qual é o terceiro fundamento bíblico para derrotar a tentação? Nesse capítulo ainda está aqui, o terceiro fundamento bíblico é resista ao diabo. Depois de nos humilhar e nos submeter a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4,7 diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos sempre contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica, Efésios 6,17, revista-se da salvação como seu capacete e tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo, portanto, é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não temos defesa contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disso. Se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Pode apenas sugerir. O segundo passo para resistir ao diabo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome. Quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com Satanás, nem o convencer com sua lógica, nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o fez tremer a verdade de Deus.
É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. Convido-o a memorizar um versículo por semana, até o fim de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. E o nosso quarto fundamento bíblico para derrotar a tentação. Quarto e último fundamento bíblico citado nesse capítulo. Esteja ciente da sua vulnerabilidade. Esteja ciente da sua vulnerabilidade. Somos advertidos de nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara em 17:9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações, evite-as. Está lá em Provérbios 14:16. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações, evite-as. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 10:12, não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenha a confiança em Deus. Muito bem, meus irmãos, terminamos aqui o capítulo que nos ensina 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. O primeiro deles é redirecionar a sua tentação para outra coisa. Mude o pensamento imediatamente. O segundo dele é revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Precisamos ter alguém em quem podemos confiar e confidenciar. Aqui no nosso caso, nós temos as olarias, que os líderes podem servir como pessoas confidentes, pessoas de alta confiança, né? Muito bem, o terceiro ponto é resista ao diabo. Resista ao diabo. Aceitou a salvação? Sim. Então agora, coma a palavra, beba a palavra, viva a palavra. E o quarto ponto é, esteja ciente da sua vulnerabilidade. Cuidado, todos somos vulneráveis à tentação. Muito bem, qual é o tema para a reflexão do capítulo 27, do 27º dia? Sempre há uma saída. E o versículo, claro, não poderia ser diferente. 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. E qual é a pergunta para meditarmos até amanhã? Afinal de contas, amanhã já estaremos no dia 28. Hoje, então, o que meditarmos até amanhã? A pergunta do autor é: a quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração e derrotar uma tentação constante? A quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração e derrotar uma tentação constante? Assim, findamos o capítulo 27. Vamos em frente, meus irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar. Amado Espírito Santo, que lindo nós aprendermos sobre como derrotarmos as tentações. Ajuda-nos, Pai, a desviar os nossos pensamentos, a redirecionar a nossa atenção para outra coisa, Senhor. Nós não podemos ficar cativos de pensamentos de tentação. Ajuda-nos a revelar nossa luta a um amigo, a um grupo de pessoas com humildade, para que nós possamos ser ajudados. Senhor, faça com que a gente resista ao diabo. Nós precisamos resistir a Satanás e seus demônios. Ajuda-nos, Senhor, a contra-atacar. E por último, Deus, ajuda-nos a ser humildes, vulneráveis,
vulnerabilidade no nosso coração, é o senso de que nós podemos cair. O risco, estamos sempre em risco. Ajuda-nos, Senhor, porque sempre há uma saída. E ajuda-nos a pensar até amanhã a quem nós possamos pedir que seja nosso parceiro espiritual para nos ajudar em oração e derrotar uma tentação constante. Que o Espírito Santo te ilumine, que Deus abençoe cada pessoa desse grupo e que cada pessoa, cada dia mais, seja fortalecido pelo amor especial do Senhor Deus. Amém.